Meus irmãos, eu acho que todos nós já tivemos uma experiência que é a seguinte: acabar a energia elétrica em casa à noite. Fica toda aquela escuridão. E nesse momento de escuridão, o que nós procuramos fazer? Hoje o celular consegue ter a lanterna, né? Mas anteriormente, qual é a nossa primeira preocupação? Tentar encontrar alguma vela. Onde está a vela? Né? Aí fica tateando na casa uma gaveta para achar a vela, achar os fósforos, acender a vela. Porque na hora da escuridão, nós precisamos urgentemente da luz. É uma carência de todos nós. Nós estamos tão acostumados com a energia elétrica e quando falta energia elétrica, falta luz, nós ficamos numa situação bem complicada. Quando se pensa na questão da vida espiritual, há uma luz que é uma luz que nós temos que sempre estar olhando para ela. As crianças cantaram agora, né? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, né? E luz para os meus caminhos. Há uma verdade na palavra de Deus que nós precisamos constantemente trazer à nossa memória. É algo que é necessário nós recordarmos, relembrarmos. Vamos ver que verdade que é essa. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de João. João capítulo 8, a partir do versículo 31. João capítulo 8, nós faremos a leitura no versículo 31. João capítulo 8, iniciando a leitura lá no versículo 31. João 8, 31. Diz assim a palavra de Deus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém? Como dizes tu, sereis livres? Replicou Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse texto da palavra de Deus ficou famoso há um tempo atrás, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Era uma afirmação que era feita o tempo todo, né, constantemente na mídia. E hoje nós somos convidados a refletir sobre a palavra de Deus exatamente nesse conceito de liberdade. Hoje há muitos questionamentos sobre liberdade. O que é liberdade? A liberdade é um anseio tão grande do ser humano que quando houve a Revolução Francesa tinha 3 ideais: igualdade, liberdade e fraternidade. Então a liberdade era um anseio da Revolução Francesa. Quando os americanos formaram o seu país e elaboraram a Constituição Americana de 1776, a liberdade também estava ali, como algo muito importante. A Constituição brasileira, da mesma forma, fala da importância da liberdade. Só que, nesse texto, quando Jesus fala, e conhecereis a verdade vos libertará, e falou aos judeus, naquela ocasião, os judeus ficaram indignados. Como assim liberdade? Nós somos livres. Não estamos sob nenhum processo de escravidão. Somos livres. Aí Jesus faz a seguinte afirmação, que está aqui no versículo 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, os judeus acreditavam numa liberdade, mas Jesus estava dizendo que essa liberdade é uma liberdade equivocada, que era uma liberdade que não era correta, porque existiam algemas invisíveis
que aprisionavam todas aquelas pessoas que são as algemas do pecado. O termo pecado é um termo que atualmente é desagradável. Parece até que quando se fala de pecado, estamos falando de algo extremamente ofensivo. Ou então é algo indelicado. Como você pode acusar alguém de pecador? Quem é você para apontar o meu pecado? Então a palavra pecado é uma palavra indigesta, uma palavra inadequada. De certa forma, nós podemos dizer que a sensação que as pessoas têm hoje, que muitas vezes isso pode até nos impactar, é a mesma dos judeus. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas como assim liberdade? Como assim? Eu sou livre. Como assim dizer que o pecado escraviza? O que é isso? Que papo que é esse pecado? A palavra de Deus vem ao nosso coração e nos fala claramente da gravidade do pecado. E esse é um assunto que nós lemos na Bíblia, que nós ouvimos falar várias vezes, mas é importante nós, constantemente, nós estarmos recordando. Por que o pecado é tão grave? Por que o pecado é algo que impacta tanto a nossa vida? Nas Escrituras Sagradas, há vários termos utilizados para pecado. Pecado, o significado dele é errar o alvo. Imagine o seguinte, tem lá um gol e a pessoa vai bater um pênalti. Está tudo certo para bater o pênalti. É o artilheiro do time, vai bater o pênalti. E na hora que bate o pênalti, a bola vai para fora. Nem chega no gol. Aí a pessoa vai de novo bater o pênalti. Aconteceu esse tempo atrás no jogo do São Paulo, né? Vai bater o pênalti de novo, né? Agora o goleiro pegou, mas a pessoa chuta e erra de novo o pênalti. E aí o batedor de pênalti começa a ficar angustiado. Todas as vezes que ele vai tentar bater o pênalti, de direção ao gol, a bola vai para fora. A bola não acerta o gol. E ele começa a ficar assim, por que eu não consigo acertar o gol? Por que eu não consigo acertar o alvo? Por que eu não consigo fazer isso? E a palavra de Deus diz que pecado é exatamente isso, errar o alvo. Algo que Deus estabeleceu para a nossa vida, algo que devemos fazer e nós não conseguimos realizar. O alvo não é atingido. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós tentemos, toda vez que vamos chutar a bola para o gol, chutamos a bola para fora. Não conseguimos chegar no alvo. Por isso, o sentido bíblico de pecado é errar o alvo. É algo que Deus estabeleceu para nós, é algo que até nós sabemos que é o correto, que é aquilo que devemos de fato fazer, que é aquilo que agrada o coração de Deus, que é aquilo que é bom para nós, mas na hora de executar, não executamos, batemos a bola para fora. Isso é errar o alvo. É um contexto, é um sentido da Bíblia para pecado. Há um outro termo bíblico também para pecado, que amplia a nossa compreensão, que é a palavra transgressão. Tanto é que pecado é transgredir a lei de Deus. O que é transgressão? Transgressão é passar do limite. Tem um limite estabelecido, eu simplesmente passo do limite. É você andar acima da velocidade. É você passar o sinal vermelho. É algo que foi colocado um limite, é algo que não deve ser feito, é algo antinatural, e nós fazemos. Isso é transgredir. O diabo, quando tentou Jesus, pediu o seguinte para Jesus: Senhor, mande que essas pedras se transformem em pães. Está com fome? Transforme as pedras em pães. Você tem uma necessidade? Faça algo que é contrário. Passe do limite. E Jesus não fez. Jesus falou, não só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a transgressão é algo que marca a nossa vida. Constantemente nós passamos dos limites. Parece que aquele limite está errado. Porque, afinal de contas, tem que satisfazer o meu desejo. Então, o pecado é transgredir. Pecado é ultrapassar o limite. É outro sentido de pecado que a Bíblia coloca. Não apenas errar no alvo. Nós passamos o limite. Nós não nos contentamos com aquela situação. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, o que Deus disse? Comereis de toda árvore que há no jardim. E havia um limite. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão comer. Porque no dia que comerem, vocês morrerão. O que o homem fez? Transgrediu. Passou do limite. Então o pecado é assim, passar do limite. E nós sabemos que às vezes nós fazemos isso. Não apenas erramos o alvo, nós passamos do limite.
Passamos no limite, às vezes, não apenas na velocidade, passamos no limite sabendo de regras que deveriam ser cumpridas, nós não cumprimos, nós ultrapassamos essas regras. Isso é transgressão, que é um dos termos que a Bíblia fala de pecado. Um outro termo é iniquidade. Nós já vemos iniquidade, o homem iníquo. Iniquidade, no contexto bíblico, é tratamento desigual, é algo injusto. Porque nós amamos uma pessoa e odiamos a outra. Porque falamos bem de um e falamos mal do outro. Porque não amamos todas as pessoas da mesma forma se todos são filhos de Deus, foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Isso é, na palavra de Deus, iniquidade, sentimento de injustiça. Nós sabemos que aquilo é injusto e nós praticamos. Nós somos desiguais nas nossas ações. Isso a Bíblia também chama de pecado, que é iniquidade. Há um outro termo também, que é impiedade. O ímpio. Né? Nós pensamos que impiedade é não ter dó das pessoas, né? Mas a palavra impiedade, no sentido bíblico, é sem pio, sem Deus. Impiedade é a pessoa que não leva Deus em consideração na vida. Tudo que ela faz, Deus não é levado em consideração. Não precisa de Deus. Consigo viver muito bem sem Deus. Deus não me importo com Ele. Não me interesso por Deus. Deus não serve para nada. Deus está morto. Isso é impiedade. É uma característica do pecado, a impiedade. Há um outro termo bíblico também relacionado ao pecado, que é a palavra imoralidade. A imoralidade, nós temos, às vezes, uma concepção que imoralidade é algo relacionado à sexualidade. Mas a imoralidade está relacionada a se recusar a seguir um padrão. Porque a palavra moral é uma palavra ligada a padrão. Eu não estou ligado, não estou nem aí com as regras. Eu vou agradar o meu coração, eu sou um ser imoral. Porque eu sigo o que o meu coração diz. Eu não me submeto a nenhum tipo de regra, ainda mais se é uma regra colocada por Deus, não concordo, não aceito. Isso é imoralidade, que é uma característica do pecado. Há um outro termo ainda que é perversão, que é distorcer o que era bom. Imagina uma água limpa, fluida. Né? Eu me lembro, quando era... É uma história muito interessante. Quando era da igreja de Sumaré, que não tem um filtro que nós temos hoje, aquele filtro de barro. E teve lá um irmãozinho que tirou o filtro de barro em cima e jogou sabão em pó dentro. Que ele... Era o filho de um presbítero que fez isso. Deu maior problema na igreja. O que ele fez? Ele contaminou, ele perverteu a água. É uma perversão. O pecado é uma perversão também. Perverte. Aquilo que era bom, a pessoa perverte. Imagine só, Deus nos deu sentimentos que são bons. Alegria, tristeza, diante de situações difíceis. Mas muitas vezes nossas emoções são pervertidas. São corrompidas. Nos fazem sofrer demais. Os nossos pensamentos podem ser pervertidos. No momento nós pensamos que pensamento pervertido é pensamento relacionado à questão, às vezes, também de sexualidade. Aquele perverso, pervertido. Mas pensamento pervertido são o quê? São padrões de pensamento que nós desenvolvemos, formas de analisar a realidade que estão equivocadas, que estão erradas e nos fazem sofrer. Perfeccionismo é um pensamento pervertido. A telepatia, que é você deduzir que a outra pessoa está pensando, gerando várias dificuldades de relacionamento. Pensamento de comparação excessiva. Então, inveja. São pensamentos pervertidos que ocupam a nossa mente e nos fazem sofrer. Muito. Isso é perversão. Isso é pecado. Um outro termo relacionado a pecado na Bíblia, que é a corrupção. O que é corrupção? Um termo muito comum na área política, né? Mas corrupção é apodrecer de dentro para fora. É como se fosse um pé de laranja e a laranja apodrecesse no pé. Por falta de cuidado, falta de carinho, vai apodrecendo. Isso é corrupção. O pecado corrompe, nos apodrece por dentro.
O pecado é uma algema invisível que vai corroendo a nossa alma, corroendo o nosso ser, nos destruindo. Um outro termo utilizado ainda é profanação, profanar. Profanar é tornar comum. É considerar aquilo que é santo, aquilo que é de Deus, algo comum. Tanto é que na oração do Pai Nosso, olha só, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que a oração está nos ensinando? Que o nome de Deus tem que ser santificado. Não pode ser profanado. Eu não posso considerar minha vida com Deus como algo comum, como algo sem relevância, como algo sem importância. Eu tenho que respeitar o nome de Deus. Quando Moisés viu a sarça que ardia e não se consumia lá no deserto, quando ele se aproximou, a primeira coisa que Deus disse foi: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Isto é, não profane, reconheça a santidade de Deus, a grandiosidade de Deus. Isso é que agrada o coração de Deus, e profanação que eu não reconhece. E uma outra palavra ainda. São muitas palavras, mas essa última palavra de reflexão é sacrilégio. Sabe o que é sacrilégio? Qual a diferença de sacrilégio e profanação? Sacrilégio é roubar as coisas santas. Tirar aquilo que pertence a Deus. Um exemplo de sacrilégio, Deus nos deu um dia em 7 para reservarmos para Ele. O que seria sacrilégio? Não considerar esse dia. Não, esse dia não tem nenhum dia para Deus, nenhum momento para Deus. Os dízimos, quando nós deixamos de entregar o dízimo, também é um sacrilégio. É tirar algo que pertence a Deus. Isso é sacrilégio. O pecado é tão sério, mas tão sério, que a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. E a morte na Bíblia tem um sentido de separação. A morte não está ligada apenas com uma dimensão futura, mas numa dimensão presente. O que o pecado faz? O pecado nos morre, nos adoece a tal ponto que isso nos prejudica profundamente. E morte na Bíblia significa separação. O pecado nos separa de Deus. Como nossa vida depende de Deus, Deus colocou a eternidade no nosso coração. Quando nós estamos em pecado, nosso coração adoece, a nossa alma adoece, os nossos pensamentos adoecem, nós sentimos a nossa vida minguando, sentimos nossa força indo embora, porque o pecado mata, o pecado nos separa de Deus a quem nós amamos tanto. O pecado nos separa de outras pessoas, porque o pecado briga, separação, desavença, nos separa dos outros. O pecado impede o relacionamento com as outras pessoas, porque o pecado separa. O pecado nos separa de nós mesmos. Sonhos, desejos, aquilo que Deus colocou no nosso coração, nós não conseguimos realizar. Estamos sempre errando algo, sempre nos pervertendo, sempre nos corrompendo. O pecado é isso. O pecado é extremamente sério na palavra de Deus, extremamente sério. A tal ponto que Paulo, lá no livro de Romanos, capítulo 7, ele fala o seguinte: miserável homem que sou, o bem que eu sei que devo fazer, eu não consigo fazer, mas o mal eu sempre faço. Mesmo sabendo o que é certo, eu faço o que é errado. Miserável homem que sou. Isso é o pecado, a gravidade do pecado. Por isso, quando Jesus fala, quem comete pecado é escravo do pecado, Jesus está dizendo, existe uma algema invisível. Para aqueles judeus religiosos que achavam que eram livres, Jesus disse, vocês não são livres. Vocês são escravos do pecado. Porque o pecado é muito sério. O pecado nos coloca numa prisão. O nosso coração, a nossa vida é colocada numa prisão. O pecado é o que a palavra de Deus diz, é uma prisão que escraviza a nossa alma, escraviza o nosso coração, gera morte. O pecado são algemas invisíveis que nos amarram. E aí seja uma situação delicada. Se o pecado é tão grave, o que fazer para lidar com ele? Se o pecado é algo que o tempo todo está ao nosso redor, porque nós temos a ideia de achar que pecado é só um desvio moral. Pecado é muito mais sério que isso. Eu, por exemplo, quando oro a Deus,
uma das principais preocupações da minha oração a Deus são a questão dos pensamentos. Não pensamentos impuros, é a forma de pensar, padrões de pensamentos que podem ser equivocados e errados. Porque os padrões de pensamento são construídos ao redor ao tempo da nossa vida e geram atalhos mentais para nós interpretarmos o que acontece conosco. Então, às vezes, nossos pensamentos estão perturbados, nos fazem sofrer muito. Demais, o tempo todo. Então, Senhor, eu sempre oro a Deus o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e conduz-me para o caminho eterno. Porque o pecado, ele opera em nós com situações que nós não conseguimos nem compreender, até a nível inconsciente. O pecado é extremamente grave. E como vencer o pecado? Os judeus acreditavam que para vencer o pecado era necessário se esforçar. Se eu seguir algumas regras, eu vou vencer o pecado. É só seguir essas regras e eu vou vencer. Mas não vence. Porque toda vitória contra o pecado baseada em esforço pessoal é vitória temporária. Não é constante. Daqui a pouco o pecado surge de novo, tomando conta da nossa vida. E observemos, meus irmãos, as religiões. Todas as religiões. Todas. Vamos pensar, budismo. O budismo defende a libertação pela meditação, até atingir o estado de nirvana. Então, quanto mais eu me esforçar, uma ação humana minha, eu vou conseguir me libertar e vou ter realmente aquilo que eu mais almejo, vitória sobre as angústias da minha alma, vou conseguir vencer o pecado. Os hindus fazem vários sacrifícios, tomam lá banho no Rio Ganges, fazem vários rituais, lutando pelo seu esforço pessoal para vencer essa natureza ruim dentro deles. O espiritismo, através das minhas boas obras, através do meu esforço, eu vou conseguir, vou vencer o pecado. E a palavra de Deus diz que não é assim. Porque o pecado nos colocou dentro de uma prisão e a chave de saída da prisão não está nas nossas mãos. Essa é uma verdade da palavra de Deus do Evangelho que é necessário guardarmos no nosso coração. O pecado é uma prisão no qual nós estamos presos e a chave não está nas nossas mãos. Por mais que nós nos esforcemos, não conseguimos sair dessa prisão. E quem controla essa prisão muito poderoso. Como vamos sair dessa prisão, então? Olha o que Jesus diz. João 8,36. Jesus fala assim, se o Filho, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem tem a chave é Jesus Cristo. Essa é a questão. Porque o pecado é uma prisão tão poderosa, são algemas invisíveis que nos fazem sofrer tanto, que nós não temos forças para nos libertar. Nós precisamos de um poder externo. Nós precisamos de alguém que venha de fora e abra a chave da prisão. Abra a porta da prisão, que é Cristo Jesus. Por isso que a palavra de Deus nos diz que Cristo foi crucificado e na morte de Cristo nós somos libertos do pecado. O pecado é vencido. Essa afirmação que através da morte de Cristo na cruz nós vencemos o pecado, o apóstolo Paulo afirma lá no livro de 1 Coríntios que é um escândalo para os judeus. Que absurdo! Como pode uma pessoa externa me libertar do pecado sem que eu me esforce? Não existe isso. É um escândalo para os judeus, uma loucura para os gregos. O que é isso? Essa é loucura! Como pode uma coisa externa crer em algo absurdo que alguém que morreu por mim mudar a minha vida? Não existe essa possibilidade. Acontece, meu irmão e minha irmã, que nós não compreendemos essa possibilidade, não entendemos o que aconteceu no Jardim do Éden. No Éden, o que aconteceu? No Éden aconteceu o seguinte: Deus falou para o homem: não comereis toda a árvore que há no jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que o homem disse?
E eu não quero saber de Deus. Eu vou ser o Deus da minha vida. Eu vou comer e pronto, final. Foi o que aconteceu. Então o pecado, o que é? É uma rebelião contra Deus, é uma insubmissão contra Deus. Como vencer o pecado se a pessoa não perceber o quê? Que tem que entregar a vida nas mãos totais de Cristo Jesus. Que Cristo pagou o preço pelo nosso pecado e temos que entregar nossa vida nas mãos dele. Senão não há vitória sobre o pecado. Isso assusta. Não estou entendendo? Então não é meditação para chegar no Nirvana? Não é se banhar no Rio Ganges? Não é praticar boas obras? Então, para vencer o pecado, tem que confiar em alguém, me submeter a alguém. Eu não aceito isso. Eu quero manter o controle da minha vida. Eu quero manter o controle da minha religião. Eu quero decidir o que eu faço. Eu não aceito me submeter a Deus. Isso é pecado. É insubmissão total a Deus. Isso leva a tudo aquilo que nós falamos. Por isso a palavra de Deus nos diz assim: quando entregamos a vida nas mãos de Cristo, Jesus opera em nossa vida 3 mudanças. Primeiro, da condenação do pecado. O pecado não gera morte? A palavra de Deus diz em Romanos 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O pecado nos liberta da condenação. Cristo nos liberta, aliás, da condenação do pecado. Segundo, Cristo nos liberta do poder do pecado. O pecado nos colocou numa cadeia. Jesus abre a porta da cadeia quando confiamos. Ele abre a porta. E nos liberta do poder do pecado. Mas Jesus vai nos libertar no futuro ainda. Sabe do quê? É da presença do pecado. Porque é o que acontece? Jesus abriu a cadeia para nós sairmos. Nos libertou do poder e da condenação do pecado. Mas todo dia nós temos uma escolha. Sabe qual é a escolha? Eu volto para a cadeia ou fico fora da cadeia? Eu confio em Cristo e fico fora da cadeia? Eu me submeto inteiramente a Jesus e continuo fora da cadeia? Ou eu volto para a cadeia? Porque o tempo todo, diariamente, nós somos convidados a fazer uma escolha. Olha o que diz a palavra de Deus lá no livro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, faz exatamente essa afirmação. Romanos, capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 6, a partir do versículo 12. Diz assim, ó. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. O pecado não tem domínio mais. Só que eu tenho que o tempo todo fazer uma escolha. Que escolha que é essa? Eu me submeto a Deus e vivo na liberdade, ou ofereço o meu corpo novamente para ser instrumento do pecado e fico escravo do pecado. Essa escolha é feita diariamente, o tempo todo. O que eu faço? A cadeia está aberta. Eu posso entrar nela ou ficar fora dela. Para ficar fora dela, eu me entrego nas mãos de Cristo para que Cristo seja o Senhor absoluto da minha vida e dirija a minha vida em tudo. Ou então, eu agrado os desejos da minha carne e entro de volta para a cadeia. E aí vou começar a sofrer todas as consequências do pecado, ainda pior. Porque eu vou saber que Deus me oferece a liberdade, mas continuo preso. E não adianta. Às vezes nós falamos, Senhor, me liberta desse pecado, eu preciso me libertar desse pecado. Nós já estamos livres. O que nós precisamos é nos submeter a Cristo. Senhor, eu me rendo nas tuas mãos. Assuma o controle da minha vida. Aí nós somos libertos. Essa é uma decisão diária. Por isso que Cristo disse, se alguém quer ser meu discípulo,
diariamente, dia a dia. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque a liberdade já foi oferecida. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Mas nós temos algo maravilhoso que Deus fez para nós. Sabe o que é? O pecado é tão sério, tão grave, que nós temos dificuldade de aceitar que somos pecadores. O ser humano tem uma habilidade enorme de encontrar justificativa. Eu vi uma pessoa esses dias, um pastor que falou um monte de palavrão. Aí ele colocou para dar desculpa. A desculpa dele, ela falou, você não pode me acusar porque você me faz a mesma coisa que eu faço. Isso não é pedido de perdão. Pedir perdão é quando, antes que a pessoa descubra o seu erro, você pede perdão. Caso contrário, você está querendo justificar o seu erro. Você pegou você com a mão na botija, agora você quer dizer que você não... Ah, eu errei, me desculpa. Peraí. Isso é arrependimento ou quer fugir da punição? Porque arrependimento você reconhece que erra até mesmo antes de denunciar o seu pecado praticado. É muito comum em caso de adultério, a pessoa fala assim, ai, me pegou em adultério, Senhor, me perdoa. Peraí. E antes? Você não se arrependeu antes? Então a palavra de Deus nos convida a essa percepção. Que na realidade é algo que é tão grave o pecado que nós temos dificuldade com ele. Porque queremos encontrar a justificativa. Mas o que diz a palavra de Deus? O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus opera no nosso coração e fala, você pecou. Você pecou. Nessa hora, nós não apresentamos justificativas. Nessa hora, nós abaixamos a cabeça. Me perdoa, Senhor. Como aquele publicano. Ser propício a mim, pecador. Me perdoa, Senhor. Porque não conseguimos levantar. Porque é o Espírito de Deus nos convencendo que nós somos pecadores. Nos convence do pecado, nos convence da justiça e nos convence do juízo. E Cristo até explica isso lá em João 16. Nos convence do pecado, porque não crê em mim. Me convence do pecado, porque você não está se submetendo a mim. Crer é submissão, entrega total a Jesus Cristo. Por isso, ele convence. Você está pecando, porque você não está se rendendo a mim. Você não está se entregando a mim. Você não está colocando a sua vida inteiramente nas minhas mãos. Por isso o pecado está vencendo a sua vida. Da justiça. Cristo Jesus está no céu. E no céu ele alcançou a vitória sobre o pecado. E do juízo. O príncipe do mundo já está julgado. O diabo não tem mais poder. Nós estamos livres. Por isso temos que entregar nossa vida inteiramente nas mãos de Cristo diariamente. Meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração que você é pecador? O tempo todo ele fala ao meu. O tempo todo, diariamente. Hoje de manhã, de noite eu oro, tá? A primeira coisa que eu faço, Senhor, me perdoa. Eu louvo a Deus pela sua grandiosidade e peço a Deus perdão pelos meus pecados. Senhor, me perdoa. Porque o Espírito de Deus nos convence que nós somos pecadores. O Espírito de Deus está convencendo você, meu irmão, que nós somos pecadores? O Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração que é necessário você sair da prisão do pecado e entregar, viver na liberdade em Cristo Jesus? Faça isso. Ore ao Senhor. Peça perdão a Deus pelo seu pecado e entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Qual é o seu pecado? Errar o alvo, né? Ultrapassar o limite estabelecido por Deus? Tratamento desigual? Ausência de padrões que te orientem? Distorcer aquilo que Deus colocou no seu coração, que é perversão? Se corromper por dentro, pela sua alma? É tornar aquilo que é sagrado como comum? Ou roubando de Deus aquilo que pertence a Ele? Deus nos chama agora a nos colocar inteiramente nas mãos dele. Isso é algo pessoal, individual. Nós vamos estar orando ao Senhor. Cristo nos oferece a liberdade. Essa liberdade envolve entrega total nas mãos deles. Oremos. Meu irmão e minha irmã, é uma oração pessoal entre você e Deus.
Não é necessário que o irmão ou a irmã repita essa oração comigo. É você com Deus. Você sabe. Você reconhece. Se o Espírito de Deus está operando no seu coração, te chamando para você render a sua vida nas mãos de Cristo, se libertar dessa prisão, faça isso agora em oração. Peça perdão ao Senhor e se submeta inteiramente a Cristo Jesus, porque Ele é o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa existência. Liberte-se dessa algema invisível que tem feito você sofrer tanto. Faça isso agora em oração. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra que nos fala do Teu amor, que nos fala da Tua grandiosidade, que nos fala do Teu poder, que nos convida, Senhor, a entregarmos nossa vida inteiramente nas mãos de Cristo, o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa existência. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, em nós nos convença claramente que nós estamos livres do poder do pecado. Estamos livres, ó Senhor, dessa escravidão do pecado. Mas que é necessário, diariamente, oferecermos nosso corpo a Ti, Senhor, como instrumentos de justiça. Que é necessário, diariamente, nós nos oferecermos a Ti, Senhor, para que o Senhor opere na nossa vida, no nosso coração. E é o que nós suplicamos a Ti, é o que nós clamamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, né, é interessante essa questão da palavra de Deus. Existe algo que Deus nos chama para ler a Bíblia. Assim que eu me converti, eu queria ler a Bíblia. Só que eu não gostava de ler. Eu já contei para os irmãos isso. Sabe por que eu não gostava de ler? Todo o texto bíblico, Deus estava apontando um pecado em mim. Eu não aguentava. Qualquer texto. Abria a Bíblia, pum, paulada. Abria, paulada. Eu não aguentava mais. Até que eu percebi o quê? Que na realidade eu tinha que me render inteiramente a Cristo, para Deus trabalhar no meu coração. Há uma afirmação, se eu não me engano, Moody que disse isso. Ou esse livro, que é a Bíblia, te afasta do pecado, ou você se afasta desse livro, porque você não consegue. Não consegue. Se você está lendo a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus com o coração aberto, Deus transforma a sua vida. Deus transforma a nossa vida. E vai apontando os nossos pecados que nós temos que mudar, que nós temos que transformar, que nós temos que nos render mais ao Senhor. E às vezes isso nos atormenta. O que nós fazemos então? Muitas vezes deixamos de ler, porque dói. Dói. É como um espelho que vamos ver naquilo que tem que mudar na nossa vida. Eu estou lendo atualmente, nós estamos lendo, os irmãos, naquelas devocionais, o livro de Samuel. História de Samuel, de Davi, mas que falando tanto ao meu coração, falando, olha que interessante, isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que mudar, né? Eu vejo Saul lá, os medos de Saul. Senhor, será que esses medos estão dentro de mim? Então vou orando, Senhor, me tira desses medos, entendeu? É a palavra de Deus falando ao nosso coração conforme nós lemos a Bíblia. Todos nós somos convidados a ter essa experiência com o Senhor Jesus, lendo a sua palavra. A palavra é tão marcante que Jesus fala o seguinte: santifica-nos a verdade, a tua palavra é verdade. Temos que ler a palavra de Deus. Nós vamos, Mateus, é possível nós passarmos avisos então? Vamos lá. Primeiro aviso. Tan, 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 tan. Aham. Nós temos aqui, ó, como a idade chega um pouco, reconhecer os irmãos sabem que reconhecer limites é uma característica de saúde mental. Eu reconheço que eu não estou chegando. Vou ler aqui então. Ó, venha comemorar conosco o aniversário de 6 anos da congregação Aeronave, Jardim Aeronave. Será uma noite de bênção, com louvor, adoração e confraternização. Hoje, às 19 horas. Congregação Aeronave, rua Amélio Barbosa Marques, 46, né? Contamos com sua presença. Hoje, estará conosco lá na congregação de Aeronave o pastor Sidney, que é o presidente do presbitério. Então vai ser um culto muito especial, então nós convidamos irmãos para estarem lá conosco. O segundo aviso, Mateus, meu jovem. Aham, aí ó. Dia da Comunidade, 27 de setembro, das 9 às 15 horas, que nós teremos aqui em nossa igreja, estaremos abertos para a comunidade.
oferecendo, em parceria com o Lions Club, né? Medir pressão, ver diabetes, corte de unha, cabelo, ter uma assessoria de advogado, né? Vai ser um momento muito especial e estamos tendo outras ações também no dia 27, daqui menos de um mês, né? Nós estamos já preparando para isso, que vai ser um sábado. Próximo, meu jovem Mateus. Aí, tarde da garotada, no dia 20 de setembro, uma semana antes, 2 horas da tarde. Serão brinquedos, vai vir o teatro do Grupo Eco, vai ser uma ocasião muito especial no dia 20 de setembro. O que nós estamos falando para os irmãos, nós também comentamos bastante com as irmãs aqui do artesanato, de terça-feira. Graças a Deus estão vindo mais irmãs, né? Estão chegando mais mulheres chegando na terça-feira. Então, são avisos importantes para nós estarmos participando. Vamos colocar de pé e vamos estar orando, encerrando assim o nosso culto. Teremos nosso café e a seguir a nossa aula, né? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua palavra, pelo Espírito Santo que nos dá força, Senhor, para vencer o pecado. E nós te pedimos, Senhor, continue conosco agora no estudo da tua palavra, na meditação da tua palavra, na aplicação da tua palavra. E nós pedimos tanto por nós, aqui dos adultos, as crianças, fala o coração de cada um de nós. Vem estar também com o culto de hoje à noite lá no Jardim Aeronave. Derrama tuas bênçãos sobre cada um de nós, sobre tanto a nossa igreja local, como o Jardim Aeronave, como a nossa congregação lá no Jardim em Hortolândia. Tudo isso nós pedimos, suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, e seja com cada um de nós, e seja com todos os nossos familiares e com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém. Amém.